Olá, bem-vindos ao Parla Podcast. O Parla Podcast é um programa aqui da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. A eleição, que já passou, mas o governo de Donald Trump nos Estados Unidos e as consequências desse governo para as democracias em nível mundial. Já estamos passando por situações delicadíssimas, com crises criadas pelo governo de extrema-direita de Donald Trump. E para conversar sobre isso, nós temos dois convidados muito especiais aqui hoje. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, e o deputado Carlos Zaratini, que também é vice-líder do governo no Congresso. Então nós temos aqui uma deputada, de primeiro mandato federal e um deputado experiente aqui também, que já foi líder, inclusive, da bancada do PT na Câmara. E só me permite um registro, deputada Dandara. Esse estúdio aqui, ele foi criado em 2017. Eu sempre trago um pouco essa historinha, porque é importante a gente resgatar como tudo começou. O deputado Zaratini, na época, foi líder em 2017, criou um estúdio aqui. Era mais improvisado, os equipamentos assim, né? Mas tá mais sofisticado. Agora está mais sofisticado. E os agradecimentos aqui também aos outros líderes, né? O Zeca Dirceu, a Odair Cunha, que finalizaram ano passado, e a gente está nesse espaço novo aqui e muito feliz em tê-los aqui conosco. Então, deputada Dandara, assim, eu queria começar, fazendo um questionamento para a senhora, assim, como a senhora vê essa eleição, o governo do Donald Trump e a organização da extrema-direita em nível mundial? Olha, eu acho que esse governo é uma reação no sentido filosófico, sociológico da palavra, aos governos que nós tivemos de direitos e de avanço em contextos reparatórios nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é também um país marcado pelo processo de escravidão, de profundas desigualdades, e a ascensão de um presidente negro, como foi o Barack Obama, incomodou sem dúvida nenhuma muito as elites americanas que estavam acostumadas em apenas manter os seus privilégios. Eu me lembro muito bem o que o Obama passou quando ele tentou criar um sistema de saúde que garantia alguns acessos, a cirurgias, a média e a alta complexidade lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que é uma reação. Assim também como nós vivemos aqui no Brasil, com o golpe da presidenta Dilma, a prisão do nosso presidente Lula, a ascensão da extrema-direita a partir do Bolsonaro. A professora Nilma Lino Gomes, ela tem muitos livros interessantes, e tem um que ela vai analisar essas relações de poder, no contexto nacional e outro também internacional. E ela diz que nós estamos sempre num campo de disputa que ele não é tranquilo, ele não é natural, não é automático. Pelo contrário, é um cabo de guerra, A gente puxa de cá, eles puxam de lá, porque à medida em que nós avançamos em direitos, privilégios vão diminuir. E essa não é uma relação tranquila na sociedade capitalista que nós vivemos. Certo. Deputado Zaratini, os efeitos na economia, desde a vitória de Trump, o começo já do governo dele, em janeiro, para os BRICS, a taxação do aço, do alumínio, que atinge diretamente a nossa economia. Como o senhor vê essa situação econômica nessa relação aí a partir da eleição de Trump? O governo do Trump, ele abandona a tese do multilateralismo, quer dizer, uma tese que os Estados Unidos defendeu muito no pós-guerra, que era de buscar impor uma visão de que os Estados Unidos seria o país central do mundo, e a partir desse poderio econômico organizaria toda a economia mundial. Isso ganhou muita força depois que acabou a União Soviética. Então a bipolarização ela deixou de existir e aí passou a ter a ideia do multilateralismo. O Trump acaba com essa ideia. Então agora ele promove uma guerra comercial sem limites. Então uma guerra comercial cujo inimigo principal dele, evidentemente, é a China, porque a China é o país hoje que mais cresceu na história do mundo, que está, vamos dizer, com uma economia ainda menor que a norte-americana, mas crescendo numa velocidade maior que a dos Estados Unidos, E
Mas essa guerra comercial não é só com a China, vai contra os próprios aliados americanos. Então vai contra a Europa, vai contra o Canadá, contra o México, né, contra o Brasil aqui, né, tarifando o nosso aço. Então é uma guerra comercial sem limites, né? E a guerra comercial que, logicamente, desorganiza todas as relações comerciais no mundo. Então todos os fluxos de mercadoria que estavam funcionando já com problemas por conta da pandemia, eles vão se agravar ainda mais, né? Existe uma previsão de aumento da inflação no mundo, né? Não só aqui no Brasil, não, no mundo e nos Estados Unidos, porque, evidente, na hora que ele bota uma taxação, como ele está fazendo, sobre as importações americanas, ele aumenta os preços dos produtos. Então isso vai levar a uma inflação interna. E uma outra questão, quer dizer, que ele abre também uma nova visão daquele imperialismo, daquela agressividade que os Estados Unidos exerceram. Não que tenha deixado de fazer isso em outros governos, né? Durante todos os governos americanos, inclusive o do Obama, os Estados Unidos nunca deixou de exercer seu poderio militar. Agora, recentemente, o Biden foi o principal apoiador da agressão de Israel na faixa de Gaza. Isso. E foi também quem utilizou a Ucrânia como bucha de canhão contra a Rússia. Então, o Trump entra agora, bem que ele está tentando se aproveitar da crise da Ucrânia para se apoderar de minerais estratégicos, mas na faixa de Gaza, qual é a tese dele? É limpar a faixa de Gaza, é tirar os palestinos fazer de lá, resort transformar numa colônia de férias, né? Exatamente. Eu, inclusive, assisti essa semana um vídeo de uma brasileira, até de Minas Gerais, né, que tem muitos mineiros também lá nos Estados Unidos. Governador Valadares, que diga. É verdade. E essa brasileira, num carro, assim, dava para ver que ela era classe média altíssima, assim, pelo carro, o jeito. Ela disse assim, olha, eu tô acostumada aqui a fazer uma feira com $100 por semana. A última que eu fiz agora eu gastei $200. E assim, era uma pessoa, dava para ver, eu e meu marido, a gente está tendo muita dificuldade aqui. Então, quer dizer, internamente lá também é óbvio que isso não vai... A economia deles está, né, numa situação dificílima também, né? Mas assim, eu quero trazer um outro ponto aqui para os dois, que é sobre as Big Techs. A aliança do Trump, né, da extrema-direita mundial, né, com essas empresas, essas plataformas de alta tecnologia, especialmente as que ditam aí as regras, né, X, né, a Meta, e que nós estamos, assim, numa situação delicadíssima e precisamos fazer uma resistência a isso. Qual a sua avaliação para as democracias, para a soberania nacional, deputada Dandara, depois deputado Zaratinho? Olha, tem na posse do Trump, o dono da Meta, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o dono do Twitter, o CEO da Google, um grande CEO da Amazon, escancarou que nada é neutro, nem shampoo de bebê é, muito menos o algoritmo, a distribuição, como as plataformas estão hoje se organizando e se alinhando internacionalmente. E isso mostrou para a gente também, né, o tamanho do desafio que nós temos nesse momento. Disputar espaço nas redes sociais, sabendo que hoje há um alinhamento ideológico dos donos das plataformas com a extrema-direita global. Então, quando a gente posta um vídeo e não tem o alcance, a distribuição, tem hora que a nossa militância fica brava, nossas coisas estão bombando. Mas as regras do jogo não são as mesmas. Nós estamos nessa partida de conga, você lembra de conga, aquela de sapatilhinha? Sim. Nós estamos de conga, os caras estão assim, com aquele tênis mais caro da Nike. Sapatilha de corrida de 100 metros. As regras do jogo não são as mesmas. Portanto, nós temos agora um grande desafio de conseguir regulamentar as redes sociais. O Elon Musk é um desafeto, né, público do Brasil e da forma como nós estamos conduzindo nesse momento o processo democrático e tem feito do Twitter um campo de propagação e disseminação do ódio, da fake news. Me preocupa muito também aquele anúncio de tirar aquelas camadas de proteção, de verificação de informações. Se hoje já há proliferação de fake news, como nós estamos vendo, imagina daqui a um tempo
quando essas camadas de verificação ainda caírem, né? É urgente aprovar o PL de regulamentação das redes sociais, PL 2630, que está aqui nessa casa há muito tempo tramitando. É urgente criar mecanismos de transparência do funcionamento das plataformas. Deputado Zaratini, o senhor me permite, nessa semana, inclusive, o senhor publicou uma matéria sobre o passeio do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, que ele está mais lá do que aqui, né? Isso é curioso, porque o deputado ele é federal do Brasil, mas ele passa mais tempo nos Estados Unidos do que aqui. Então, essa articulação que o Bolsonaro, o Eduardo, né, filho do inelegível, faz lá fora, isso obviamente preocupa também, porque ele está articulando, né? Isso que a deputada Dandara falou também, dessa reunião aí das Big Techs contra as democracias, né? Olha só, antigamente a gente tinha, quem dominava a comunicação aqui no Brasil, por exemplo, era a Rede Globo, né? Seguida por outras redes de televisão e rádio. Né? Com o advento das redes sociais, a comunicação ela mudou, né? E mudou, teoricamente, permitindo que qualquer pessoa possa publicar qualquer coisa, né? Então, teoricamente, tudo muito democrático, mas existem os chamados algoritmos, né? E esses algoritmos é que dizem o quanto você vai ter de alcance, o quanto você vai ter quanto longe vai chegar a sua mensagem. E evidentemente que o posicionamento das redes sociais, como disse a Dandara, ficou claro, né, quando eles comparecem em peso na posse do Trump, e o Elon Musk passa a ser secretário de governo, né? E tem um papel central no governo do Trump. Então está evidente que essas redes elas deixam de ser neutras, né? Agora está evidente isso, né? E passam a favorecer, logicamente, interesses políticos da extrema-direita. E é por isso que a extrema-direita brasileira está tão excitada. Por isso que o nosso colega parlamentar aqui, né, o Eduardo Bolsonaro, passa mais tempo nos Estados Unidos do que aqui, porque, evidentemente, eles querem engatar nesse movimento, né, e na campanha eleitoral, que vai ter o ano que vem, eles se posicionarem para avançarem ainda mais, né, do ponto de vista da comunicação. Então, é lógico que nós precisamos lutar aqui pela regulamentação das redes sociais, né, das Big Techs, para que não haja uma utilização parcial, né, como aconteceu já em outros momentos e como se prevê acontecer ainda mais. Então, eu acho que essa luta é muito grande, né, e é muito importante. E qual seria, assim, buscando novamente a fala da deputada Dandara, que a nossa militância, né, os democratas do país, né, as forças progressistas, a esquerda, a militância, ela fica muitas vezes atônita, porque está todo mundo trabalhando nas suas redes, fazendo um esforço grande pela comunicação da verdade, que é o que, né, vocês fazem nos mandatos, e nós, o PT na Câmara, o PT Brasil, enfim, as forças progressistas. Quais mecanismos a gente deve utilizar, assim, na opinião de vocês, para enfrentar as fake news da extrema-direita, sabendo de todo o potencial que eles têm, financeiro, são corporações internacionais, como a senhora já falou aqui, mas assim, o que nós podemos também dizer para a militância, para essas forças, para a gente conseguir ter mais força para enfrentar isso? Eu vou falar uma coisa para a militância. Olha aí. Engajamento é tudo. Então, se o cara postou uma fake news na rede social dele, esses vídeos que têm um teor, né, apelativo muito grande, se a gente comenta lá, nós estamos dando engajamento para eles. A gente compartilha conteúdo deles, às vezes, para avisar, para alertar, mas nós estamos propagando aquela informação. Então, a nossa militância precisa engajar nos nossos conteúdos, nas redes do PT, nas redes dos parlamentares, nas redes dos movimentos coletivos, nas redes de comunicação alternativa que nós já temos hoje. Olha quantos canais produzindo informação de qualidade nós temos hoje no nosso país. Então, ficar atento às estratégias da extrema-direita. Eu, às vezes, abro lá um conteúdo, né, de um deputado da extrema-direita, está lá o nosso povo debatendo e brigando naquele conteúdo. Ali não vai adiantar.
Aonde que você tem que fazer a disputa de valores e de opinião? É no grupo do Zap, é no grupo da família. Ali onde você sabe que tem gente realmente em disputa. Inclusive, quem saiu do grupo da família pode voltar, viu? Deputado Zaratini. Acho que a Dandara falou bem, né? Você não tem que... A nossa militância não tem que promover, né, as publicações da extrema-direita. Nem... Porque quando você fica lá comentando, argumentando, você está perdendo seu tempo, em primeiro lugar, e segundo, ajudando a eles terem mais alcance. O que nós precisamos ter é ampliar a divulgação dos nossos conteúdos. Então, se você viu lá um conteúdo bacana, você achou uma coisa boa aqui de alguém do PT ou alguém do campo progressista, compartilha. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos dar engajamento. É na nossa publicação para a gente chegar mais longe. Né? Nós precisamos ter uma militância. A militância significa você, a hora que está lá olhando o seu Instagram, olhando o TikTok, o WhatsApp, você utilizar e divulgar os nossos pontos de vista. Isso é fundamental para que a gente possa avançar, né, na ocupação das redes sociais. E para você que está nos assistindo agora, já fica a dica aqui, ó. Esse é um conteúdo para salvar, compartilhar, comentar, porque nós precisamos exatamente acionar as redes dos parlamentares, da deputada Dandara, deputado Zaratini, de toda a nossa bancada aqui, somos 67 parlamentares, mulheres e homens aqui lutando pela democracia brasileira, contra a extrema-direita. Mas eu quero ainda, a gente já está chegando ao final aqui do tempo, mas eu li a notícia, dia 15 de março, chegou o 4º voo de repatriados dos Estados Unidos, com destino a Minas Gerais. São 498 brasileiros e brasileiras repatriados pelo governo Lula. Isso mostra exatamente a diferença de um governo humanista, solidário, que nós temos aqui hoje. Eu fico imaginando, assim, comparando ao governo do inelegível, né, do ex-capitão, na época da pandemia, que não rolou uma lágrima em solidariedade sequer às 700 mil vítimas que nós tivemos na pandemia. A diferença, né, de um governo de esquerda progressista que recebe repatriados, né, expulsos pela extrema-direita do Trump, que é apoiado pelo Bolsonaro e vice-versa. Então, acho que é importante a gente fazer esse recorte, né, do que é um governo que trabalha com o ser humano, cuidar das pessoas em primeiro lugar, né, deputada Dandara? Isso mesmo. Enquanto o Trump, ele manda as pessoas para cá, acorrentadas, dos braços até as pernas, sem acesso a banheiro, alimentação, o presidente Lula coloca no aeroporto de Belo Horizonte a ministra de Direitos Humanos, nossa querida Macaé, com todo um sistema montado de apoio para emitir documentos, para encaminhar a pessoa para casa, para a família, para a residência dela de origem, né? Então, o governo brasileiro, o presidente Lula montou uma central de atendimentos no aeroporto para dar dignidade e tratar com respeito os brasileiros e brasileiras que estão sendo enviados dessa forma hoje, né? Eu acho que os patriotas precisam realmente refletir, né? Os que se dizem patriotas, será que realmente são? Porque olha o que estão fazendo com o povo brasileiro. E queria só destacar o que o Zaratini disse com relação ao aço. Eu sou de Minas Gerais, o estado que mais exporta aço do nosso país. E o que teve de gente batendo continência a bandeira americana não está escrito. E agora? Pois é, e o governador lá, o que falou? Nada. Né? Comendo banana. Você sabe que o Brasil realmente está tendo um papel diferenciado, né, em receber esse povo de volta, em acolher, em fazer com que essas pessoas cheguem bem junto das suas famílias, né? Agora tem 4 condenadas pelos atos de 8 de janeiro, né, pela tentativa de golpe, que fugiram do Brasil, foram para a Argentina. Quando chegou a extradição, lá o pedido de extradição, elas resolveram fugir para os Estados Unidos, foram presas lá. Então elas vão ser repatriadas, só que essas aí, viu, Dandara? Essas 4, elas vão para Papuda, viu? Não tem jeito. Vou não. deixar a Macaé avisada já. A nossa conversa aqui é sobre soberania nacional, Trump, Bolsonaro e extrema-direita. Mas eu não posso perder a oportunidade aqui de
pedir a opinião dos deputados, um comentário sobre a medida anunciada na terça-feira pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, pela ministra Gleisi, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Uma promessa de campanha e que agora está esse projeto vindo aqui para o Congresso Nacional, deputada Dandara. Nós da Câmara dos Deputados, bancada da esquerda, do PT, estamos prontos para votar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Estamos articulando muito para fazer aprovar. Precisamos da pressão de fora para dentro, da nossa militância, o povo que acredita que é importante avançar em direitos, em especial essa semana. Nós temos agora uma articulação para que o projeto venha e entre na pauta, não fique parado na tramitação aqui, e já foi anunciado pelo presidente Lula, pela Gleisi, pelo Haddad, que essa é uma grande prioridade. E vai atingir principalmente as pessoas que mais precisam. E a presidenta Gleisi deu um exemplo muito importante das professoras, né, da educação, que hoje estão pagando 26% sobre os seus salários que já são baixos de imposto de renda. Com certeza, deputado Zaratini. Vai ser um projeto muito importante, né? Essa isenção é uma coisa que vai favorecer muito a classe média, para que a classe média possa aumentar seu potencial de consumo. Também agora vai vir uma outra medida, que o governo vai colocar 15 bilhões de reais do fundo do pré-sal para que financie a moradia, né, principalmente da classe média também, e nós estamos trabalhando para todo o povo brasileiro. Agora, vai ser um projeto bastante debatido aqui, com bastante problema, porque ao mesmo tempo que vamos isentar os que ganham até 5.000, vamos cobrar mais daqueles que ganham mais de 50.000 por mês. Que tem que contribuir, né, deputado? Então, esse povo que paga pouco imposto, paga menos de 4% sobre o total dos seus rendimentos, esse povo vai ter que passar a pagar 10% sobre os seus rendimentos. Então, essa proposta vai ter esse lado, vamos dizer que todo mundo é a favor, porque duvido que os bolsonaristas não queiram votar nisso, mas vai ter o outro lado, que é cobrar dos mais ricos. E a gente sabe o peso do poder econômico aqui no Congresso Nacional, né? É um peso muito forte. É aqui que estão representantes dos grandes, do agronegócio, das grandes indústrias, do capital financeiro, e eles vão resistir. Mas eu tenho certeza que nós temos condições de vencer. Esse tema do imposto de renda, que o deputado Zaratini e a deputada Dandara comentaram, você vai ver muito aqui ainda ao vivo, né, pelo Parla Podcast. Nós temos esse e outros tantos assuntos para conversar aqui com os nossos parlamentares. Estamos finalizando, então, como se diz em debate político, né, nós vamos às considerações finais, né, começando então com o deputado Zaratini, Dandara, fique à vontade. Eu acho que assim, voltando para o tema inicial, né, Sim. Esse novo posicionamento do governo americano com o Trump é uma coisa agressiva do ponto de vista das relações internacionais, né, dos Estados Unidos com todos os outros países, mas também do ponto de vista dos direitos civis. Você vê, Dandara, ele pressionou a prefeita de Washington, a cidade de Washington, a apagar aquela aplicação, aquela pintura, né, Black Lives Matter. Então, aquela pintura que simbolizou um movimento muito forte nos Estados Unidos pelos direitos civis, né, pelo combate ao racismo, tudo aquilo em função daquele assassinato, Floyd, que foi um negro que foi sufocado ali pelos agentes da polícia, isso tudo eles querem apagar da história, né, e retroceder. E não é só aí, em muitos direitos, né, em direitos das mulheres, direitos dos gays, então tudo isso eles querem retroceder por uma visão conservadora da sociedade. E a gente, evidentemente, tem que fazer esse debate, né, para que a gente possa avançar e garantir os direitos de todos e de todas aqui no nosso país. Muito bem, deputada Dandara. Olha, eu acho que é isso mesmo que Zaratini disse, né? Construir a nossa soberania cada vez mais forte, defender a autodeterminação dos povos e também fazer avançar uma agenda mundial, global, humanista, de direitos, de combate às desigualdades.
O Brasil é um país estratégico para essa disputa mundial que nós estamos travando. O BRICS é fundamental e nós precisamos cada vez mais nos organizar. Muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, assim, de coração a presença do deputado Zaratini, deputada Dandara, que estão com a agenda lotada, né? Mas queremos que esse seja um espaço mesmo democrático de comunicação, que a bancada do PT, né, tenha sempre aqui ao seu dispor, né? E queremos que você compartilhe esse programa nas suas redes, que siga as redes do deputado Carlos Zaratini, da deputada Dandara, dos parlamentares. Então, mais uma vez, muito obrigado e encerramos aqui o nosso Parla Podcast do PT na Câmara.